A classe S é conhecida por ter a posse de alguns dos heróis mais poderosos do universo de One Punch Man. Eles são a esperança da humanidade quando ela está correndo o perigo de uma ameaça nível demônio e dragão. Embora sejam incrivelmente poderosos, eles ainda são falhos. Assim como qualquer outro humano, eles também possuem pontos fracos, e em alguns heróis isso é bastante perceptível, e em outros nem tanto. Há heróis que simplesmente são tão misteriosos que nem mesmo se atreveram a nos revelar os seus pontos frágeis. Mas hoje nesse vídeo desvendaremos todos os seus pontos fracos, e é por isso que é importante que você fique até o final do vídeo. E aproveitando o embalo, eu preciso te passar um recado muito importante. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo World of Warships, um jogo gratuito de PC de batalhas navais. Neste jogo você pode se reunir com seus amigos e provar que é capaz de dominar os mares em sua volta. Você tem a oportunidade de controlar mais de 400 navios de guerra para destruir os seus adversários. Entre esses navios há também os navios históricos e poderosos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Existem 4 classes de navios para você escolher. Dentre essas 4 classes, existem os navios que são ágeis e possuem uma grande mobilidade, e tem aqueles que são peritos em destruição. Caso você seja tão ruim que mal consegue ficar uns 5 minutos sem afundar o seu navio, calma, ainda tem solução para tudo. Você pode jogar com os submarinos, atacar os outros quando eles menos esperarem. World of Warships atualmente está disponível tanto para a antiga geração de consoles quanto para a nova geração, e você pode jogar gratuitamente. E para chegar com tudo, você só tem que clicar no link da descrição e utilizar o código BRAVO para ganhar alguns brindes, como 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta premium e poder escolher entre o USS Phoenix, cruzador japonês Kuma, encouraçado francês Corvette, encouraçado italiano Dante Alighieri ou HMS Wakeful, depois que tu completar 15 partidas. Lembrando, o link tá na descrição e utilize o código BRAVO para você garantir as suas recompensas. Começaremos com o Puri Puri. Fazendo parte dos heróis da classe S, ele está no último ranking desta classificação. O seu amor é contagiante em batalha, ele costuma deixar os seus oponentes enjoados com tanto amor e carinho que ele acaba esbanjando. Por mais que seja incrivelmente poderoso lutando contra os seus inimigos, como se fosse um anjo, a sua personalidade e obsessão por seus namorados lhe atrapalham um pouco durante certas batalhas, mas especificamente na sua luta contra o monstro Rei do Mar Profundo. Ao sair da prisão ao lado do Sonic, ele estava vestindo um suéter que um dos seus namorados fez para ele, e ao desafiar o monstro, ele decidiu utilizar apenas metade da sua força total, com a intenção de testar a força do Rei do Mar Profundo, e ao fazer isso, ele sem querer rasgou seu suéter, o que o deixou completamente abalado, fazendo ele se esquecer completamente da batalha, e essa foi a oportunidade perfeita para o monstro surpreendê-lo com um soco no rosto. Apesar de também ter revidado o soco que lhe foi dado, esse vacilo custou muito caro. Ao contrário do soco que ele desferiu no monstro, o soco que ele recebeu por baixar a guarda foi muito poderoso, ele sofreu danos críticos. Até mesmo o Sonic notou que o seu equilíbrio estava instável. O Puri Puri então decidiu levar a sua luta a sério. Mesmo se transformando em um super pelado angelical, ele não foi páreo para o monstro. Mais tarde, ele também foi surpreendido por um monstro felino da Associação dos Monstros, enquanto estava conversando com seus ex-namorados da prisão. E o mesmo se repetiu quando ele enfrentou o Garou acorrentado. Acredito que os pontos mais frágeis do Puri Puri sejam a sua ingenuidade e desatenção. Ele é um herói que se distrai com muita facilidade, com coisas que são relativamente fúteis e irrelevantes. E muitas das vezes, esses vacilos comprometem bastante o seu desempenho em batalha. Possivelmente, caso ele lute contra o Nian, ele se daria muito mal, por ele ser um oponente bastante furtivo e flexível. Com certeza ele atacaria o Puri Puri em seus pontos cegos. Metalbat. Este herói está classificado na classe S como ranking 15. Metalbat é um herói bastante temperamental, ao contrário de Puri Puri, ele é bastante agressivo e cabeça dura com seus adversários. Um dos poucos momentos de fraqueza de Metalbat que nos foi revelado ocorreu durante a segunda temporada do anime, ao ser desafiado por Garou, o infame caçador de heróis. Ele não teve escolha a não ser sair no pau com ele. A luta foi violenta, e Metalbat parecia estar sendo dominado pelo Garou. No entanto, quanto mais a batalha se estendia, mais o seu espírito de luta crescia. Ele ficou tão forte que conseguiu atacar o Garou pelas costas, sem ao menos ele perceber a sua presença. Ele tinha a oportunidade perfeita de colocar um fim na caçada aos heróis do Garou. Porém, ele foi interrompido pela sua irmãzinha, Zenko. Em algum momento da sua vida, o Metalbat jurou que nunca seria violento na frente de sua irmãzinha.
Bem, enquanto ela não estivesse em perigo, o que o coloca em um grande perigo caso lute contra outros humanos ou monstros na presença de sua irmã. É provável que ele hesite em algum momento, no entanto, creio que apenas uma promessa não seja o suficiente para ser considerado uma fraqueza. Ele também não é muito inteligente. Na classificação de heróis da Associação dos Heróis, ele é um dos heróis que possui um dos menores pontos em inteligência. No futuro, o Metalbat abandona a Associação de Heróis e vai para New Heroes. No entanto, em algum momento, eles começaram a suspeitar que o Metalbat era um espião da Associação dos Heróis. Então, eles tentaram o capturar. Ele lutou contra o Cyborg e o venceu, mas consequentemente, o seu bastão que ele ganhou da New Heroes quebrou. E no meio da luta, ele acabou se distraindo com a fumaça que saiu dele, um feito que foi responsável pela sua captura pela New Heroes. Eles apenas aproveitaram a sua guarda baixada e o doparam com sedativos. Tank Top Master. O Tank Top Master é um herói que se destaca na força bruta e na sua gentileza. Ele é um herói de classe S incrivelmente poderoso, capaz de arremessar prédios como se fossem brinquedos. No entanto, ao decorrer da obra, ele demonstrou ter grandes dificuldades de lidar contra lutadores mais ágeis e habilidosos, como por exemplo o Garou. No seu primeiro round, o Tank Top Master se demonstrou ser superior ao Garou. Isso porque o Garou estava evitando ao máximo utilizar as técnicas do punho esmagador da água corrente, já que os movimentos lhe lembravam o Bang. Ao usar todo o seu potencial, o Tank Top Master não conseguiu reagir e nem mesmo se defender. Enquanto ele disparava um soco, o Garou acertava uns 10 socos nele. Posteriormente, durante o arco da Associação dos Monstros, o Tank Top Master enfrentou 2 monstros, o Gengiva e o Furrer Feio. Durante a batalha, ele foi pego diversas vezes pelo Gengiva, o que destaca uma certa deficiência na sua mobilidade e agilidade. Devido à sua massa exorbitante de músculos, o ganho de força lhe causou uma deficiência na sua velocidade e flexibilidade. É como nosso querido Bruce Lee já nos mostrou, o ganho exagerado de massa muscular pode comprometer a velocidade e a flexibilidade do indivíduo, então é sempre bom ficar no meio termo. Após se libertar das mandíbulas do Gengiva com a ajuda de Pig God, eles salvaram alguns membros do exército particular do Narink. Ao jogar Pig God aos ares, ele decidiu iniciar uma investida contra o Furrer Feio com a intenção de proteger a Tatsumaki, que no momento estava inconsciente, mas o seu estilo de luta não ajudou muito. Ele não teve muita escolha senão ao encarar de frente os punhos do Furrer Feio. Por consequência, ele teve os seus 2 braços destruídos. É certo que a falta de mobilidade fez ele se acomodar nesse estilo de luta mais primitivo. Ao lutar contra oponentes mais fortes que ele, como o próprio Furrer, ele é obrigado a utilizar força contra força, ao invés de tentar explorar outros meios de vencer o seu adversário. Possivelmente, a sua fraqueza está na sua mobilidade, e ele se daria muito mal contra ninjas como Sonic. Gems. Ele é um grande amigo de Saitama, e de vez em quando ele é chamado de Cyborg demoníaco. O Genos teve a sua estreia durante a primeira temporada, e desde a sua primeira aparição ele se demonstrou ser um herói bastante imprudente e precipitado. E quando digo imprudente, significa que ele não tem amor pela vida. Se não fosse o Saitama, ele já estava jogando em campo há muito tempo. O Genos é um cyborg bastante habilidoso, ele sempre está em busca do aprimoramento de suas técnicas e habilidades. Apesar de perder quase todas as batalhas que são travadas, ele sempre está disposto a ajudar os outros. Ele carrega um bom heroísmo dentro de si mesmo, mas o heroísmo não é o suficiente para ocultar as suas falhas. Em muitas batalhas, o Genos é extremamente impulsivo, arriscando a sua vida sem pensar 2 vezes. E foi isso que aconteceu no caso de Garou. Enquanto Garou e Blast se comunicavam tentando convencer o Garou a ir para outra dimensão, o Genos, que estava sem os seus membros, atacou o Garou com uma cabeçada, e esse movimento impulsivo e ingênuo o levou à morte. Aparentemente, Genos parece ser uma pessoa com um emocional bastante abalado. Isso fica explícito durante os últimos capítulos da webcomic, ao descobrir que Boffoy, o Metal Knight, estava por trás das pistas sobre o Cyborg enlouquecido. O Cyborg que massacrou a sua família. Ao saber desta informação, ele ficou furioso. Ele quis ir de encontro ao Boffoy e descobrir a verdade. No entanto, mesmo não estando presente, o Saitama o impediu de fazer besteira. O Genos havia visto o semblante desinteressado do Saitama nas nuvens, e isso o acalmou de certa forma, o que pode explicar a impulsividade do Genos, que se deve ao seu trauma na infância. Após a morte de seus pais, ele se recusa a deixar outras pessoas se ferirem na sua frente. O seu emocional não é um dos melhores, tanto que até mesmo o próprio Kusano teme que um dia o Genos perca a razão e se descontrole. O seu objetivo de vida é a vingança. A fraqueza de Genos é algo mais interno.
Em batalhas táticas ele pode ser o melhor, mas os seus sentimentos e ingenuidade o deixam na mão. Flash Flash. Flash é um herói bastante peculiar. Ele já esteve na Vila Ninja e treinou com alguns membros de tal organização. É de se esperar que o Flash seja um herói bastante habilidoso, mas ele tem um grande problema. O seu ego e orgulho são dos principais fatores que o impede de atingir o seu potencial máximo. Ele está a todo custo tentando provar para si mesmo que é o melhor no que faz. E claro, não tem nada errado nisso, porém ele se recusa a aceitar que existem pessoas mais rápidas que ele. Ao ser superado pelo Saitama, Blast, Garou e Sperma Platinado, ele sucumbiu ao ódio e atacou o Garou e o Sperma sem hesitar. Claramente, ao atacá-los cheio de ódio, ele expôs muito a sua guarda. Ele apenas pensava em como acabar com a raça de seus oponentes. Consequentemente, ele acabou sendo nocauteado, assim não interferindo mais na luta do Garou. O que eu quero dizer é que o ego do Flash é extremamente sensível. Ele pode ser quebrado com muita facilidade quando as suas capacidades são insultadas. Voltando para a webcomic, eventualmente o Flash visita o Saitama e ele quer torná-lo seu discípulo, pois acredita que o Saitama não luta muito bem, resumidamente. Ele sabe das suas verdadeiras capacidades. Bem, isso tudo termina em um sparring entre o Saitama e o Flash. Como de esperado, a todo momento o Flash ficou na defensiva e ele quase foi finalizado. Ele sentiu a morte vindo em sua direção. Entretanto, a luta foi interrompida por Gems. No fim, apesar de tudo, o Flash preferiu continuar com a ilusão de querer transformar o Saitama em seu discípulo e não admitiu nada para si mesmo que ele era inferior ao Saitama. Apenas esse acontecimento já nos revela muita coisa sobre o seu narcisismo e o seu ego frágil, que quando quebrado pode ser facilmente vencido em batalhas. Watch Dogman. Em algum momento no passado, Watch Dogman era um classe C com um ranking de 301 na Associação dos Heróis, até que ele foi promovido a um classe S quando esta classificação foi formada. Não se sabe muito sobre esse herói. Tudo o que sabemos é que ele é muito forte o suficiente para encher o Garou de porrada sem grandes esforços. Ele é o responsável pela cidade Q, uma cidade tão perigosa quanto a cidade Z. A cidade do Saitama, por ser muito parecido com o Saitama, especula-se que ele pode ter tido o seu limitador quebrado, mas até o momento não se tem nenhuma confirmação e devido à quantidade escassa de informação sobre esse personagem, é praticamente impossível descobrir o seu ponto fraco. Seriam foguetes o seu ponto fraco? Darkshine. Darkshine é um homem muito alto, volumoso e musculoso. A sua pele escura emite um brilho lustroso. E ele se orgulha bastante do seu brilho. Basicamente, os seus músculos brilhantes são o pilar da sua autoestima e confiança. O Darkshine pode ser forte por fora, mas ele é frágil por dentro. Quando criança, Darkshine não tinha nenhuma autoestima, ele era uma criança muito magra, que frequentemente se sentia desprotegida, mas em um certo momento, ele decidiu treinar o seu corpo, torná-lo mais forte. E aos poucos a sua autoestima aumentava conforme o seu corpo se modelava. Ao atingir o máximo da sua força, ele decidiu procurar um oponente que o fizesse utilizar 100% da sua força. Mas isso é mentira. Uma mentira que ele contou para si mesmo. Na realidade, ele apenas queria ter vitórias gratificantes. Ele nunca desejou entrar em uma batalha em que não pudesse controlar o resultado. Ao enfrentar alguém que estava à sua altura, o Darkshine se sentiu tão frágil como era quando criança. Os seus músculos não iam lhe proteger do Garou. Após a sua derrota humilhante para o Garou, ele teve mais uma pequena batalha contra o Furrer feio. Mas ao enfrentá-lo, o ácido do corpo do Furrer destruiu a sua magnífica pele. E logo depois o Esperma Dourado o destruiu com seu corpo super brilhante. O Darkshine nunca pretendeu entrar em uma batalha e sair com ferimentos. Apesar de ser forte, ele pode ser facilmente abalado quando é pressionado em batalhas. Big God. Big God é um homem grande, tão grande quanto a tua mãe. Ele possui cabelos escuros e lábios grandes. Bem, Big God não tem muitas aparições no mangá. No capítulo 123 é dito que ele é uma lenda viva da obesidade. A sua camada de gordura é tão grossa que é capaz de absorver qualquer impacto. Nem armas e nem lâminas são capazes de feri-lo. Caso esteja machucado, ele pode se regenerar imediatamente, usando a energia contida em sua gordura. Ele é resistente a venenos. E mesmo sendo um super gordo, ele é rápido e ágil. Não faz o menor sentido. Durante o último capítulo, ele comeu a água maligna
ela tentou destruí-lo por dentro utilizando seus poderosos jatos de água, mas mesmo atacando por dentro de seu corpo, isso não foi capaz de matá-lo, pois ele se regenerou logo em seguida. Atualmente, apesar de não ser um dos heróis mais poderosos, Big God não possui nenhum ponto fraco que nos foi revelado até agora. O que podemos teorizar é que caso o consumo de energia de suas gorduras sejam utilizadas violentamente para sua regeneração, ele poderia ficar sem forças para continuar participando de longas batalhas, já que a sua gordura é finita, assim não conseguindo mais se regenerar dos danos sofridos. Drive Knight. O nome verdadeiro de Drive Knight é Zero. Ele foi uma peça fundamental para a vitória dos heróis e o resgate dos civis durante o Arco dos Monstros. Após vencer Nian, o seu ponto fraco foi revelado. Ele admite que possui uma reserva de energia limitada e devido à extensa missão de reconhecimento e à sua luta contra um monstro de nível dragão, ele ficou extremamente vulnerável, sem energia. Tudo que ele podia fazer é ficar lá parado, moscando. E se não fosse o surgimento repentino do Genos para salvá-lo do ataque de uma outra máquina, o pior teria acontecido. O seu consumo exagerado de energia pode deixá-lo muito vulnerável em batalhas longas e maçantes. Zombie Man é um produto da Casa da Evolução, o seu poder é bastante peculiar. Acho que podemos dizer que ele é tipo um Deadpool de One Punch Man. Ele possui uma força sobre-humana e uma super regeneração de dar inveja em qualquer herói. Em outras palavras, ele é praticamente imortal. E como diabos um cara imortal possui um ponto fraco, algum ponto de fragilidade? Bem, basta apenas consultarmos o próprio Zombie Man, o que ele considera fraco em si mesmo. Bem, durante a webcomic, o Zombie Man testemunhou um pouco do poder do Saitama enquanto lutava contra o Garou. Desde então, ele criou um complexo de inferioridade. Ele se sente fraco, pois além da sua imortalidade, ele não tem nada além de uma força sobre-humana, o que na pior das hipóteses, o torna um alvo fácil e também ineficiente em batalhas mais importantes, fazendo com que o Zombie Man não seja nenhum perigo para monstros de nível dragão a curto prazo. E por se sentir fraco, ele foi até o Dr. Genos. Ele pediu para que ele removesse o seu limitador. Ao curto prazo, o Zombie Man não é muito eficaz contra adversários muito poderosos. King. King é conhecido por carregar a fama de o homem mais forte da humanidade. Nem mesmo os próprios heróis de classe S ousam enfrentá-lo. Durante a sua luta contra o mendigo imperador, ele o fez tremer como uma garotinha apenas utilizando as suas palavras. Nunca nenhum outro herói conseguiu assustar tantos monstros de nível dragão apenas com seu olhar. Acho que tá mais do que claro que o King é invencível. E caso queira conhecer mais sobre esse personagem, deixarei esse vídeo à sua disposição. Vale a pena assistir. Metal Knight. Balfoy é um homem que está por trás do Metal Knight. Ele é um homem bastante misterioso e precavido. É raro os momentos que ele aparece pessoalmente, ele sempre está nos bastidores observando todos. Além de lutar, o Balfoy fornece muitos serviços para a Associação dos Heróis, como patrocínio de armas e construção de instalações. Esse homem está diretamente ligado às pistas sobre o ciborgue enlouquecido, o ciborgue que matou a família de Genos. Para o Drive Knight, Balfoy é o próprio mal. Na realidade, ele não se importa com a vida de outras pessoas, com exceção do King de Ferro. Para ele, tudo são números e estatísticas. Ele é quase que uma máquina. Balfoy possui aspirações de comandar o mundo, e como é de se esperar, para realizar um feito tão grandioso como esse, ele precisa esconder as suas fraquezas. Por isso, até o momento, ele não possui fraquezas visíveis. Kid Emperor. Algum tempo antes do enredo original, o Kid Emperor trabalhou como assistente do Balfoy. Durante o mangá, eles possuem uma ótima relação, mas enfim. Por ser muito novo, o Kid Emperor carrega um pouco de arrogância e desdém dos adultos, principalmente dos membros da Associação dos Heróis. Ele acredita que a comunicação entre os heróis é péssima na hora das missões. E isso é verdade. O Kid Emperor não possui uma gigantesca resistência, ele apenas possui um corpo comum. Embora sua tecnologia seja muito poderosa, durante o Arco dos Monstros ele ficou muito vulnerável nos momentos finais. Por pouco, ele não foi morto inúmeras vezes. Ao ter sua tecnologia destruída por conta de diversas batalhas, o Kid Emperor não conseguia mais se defender sozinho, indicando que longas batalhas não fazem o seu estilo. Acredito que o Kid Emperor pode ser mais efetivo em batalhas de curtas durações. Atomic Samurai. Atomic Samurai é mestre espadachim, integrante do Conselho dos Mestres de Espada. Durante a sua luta contra o Esperma Negro, podemos ver algumas de suas falhas. A sua arrogância lhe causou uma trágica humilhação para o Esperma Negro. O Atomic Samurai, apesar de ser um mestre disciplinado, possui a mania de subestimar os monstros que enfrenta, e até mesmo ele subestima alguns heróis, como foi no caso do Saitama.
Essa sua arrogância o impede de progredir durante as suas batalhas. Enquanto era espancado pelo Esperma Negro, ele insistiu em fatiá-lo em 1000 pedaços, mesmo sabendo que ele conseguiria se multiplicar. Somente mais tarde que ele percebeu que poderia atordoá-los se os cortassem em fatias únicas. Se não fosse pela Tatsumaki, ele teria morrido por pura ingenuidade e burrice. Mas enfim, a arrogância o cegou nessa luta. Silver Fang. Parece que chegamos aos veteranos. Fang é um dos melhores artistas marciais do mundo. Ele é o fundador do punho esmagador da água corrente. A sua juventude problemática lhe trouxe muitas experiências. Graças ao seu irmão mais velho, Bomb, ele foi direcionado para o caminho correto. Mesmo estando um pouco velho, Bang ainda é incrivelmente forte. Ele foi capaz de lutar contra o Garou monstrificado de igual durante um determinado tempo. Seja como pessoa ou como um herói profissional, o Bang é um verdadeiro exemplo de ser humano. Por causa de sua experiência, sabedoria e conhecimento marcial, eu considero Bang um dos heróis que não tem pontos frágeis. Até o momento, em todas as batalhas que ele travou, ele se demonstrou ser impecável. Tatsumaki. Enfim, chegamos na Tornado, a heroína de ranking 2 da classe S. Entre todos os heróis de classe S, é ela quem possivelmente possui o ego mais inflado. A Tatsumaki sempre se oferece para cuidar dos chefões e dos monstros mais poderosos sozinha. Ela repudia a ideia dos outros heróis ajudarem ela em batalhas individuais. Somente quando a situação ficou feia para o lado dos heróis durante o arco dos monstros que ela foi capaz de aceitar a ajuda de Genos na batalha contra Psychos. Apesar de possuir um incrível poder destrutivo, seu trabalho em equipe é péssimo. Durante a sua luta contra Psychos, notamos que o seu corpo só consegue suportar uma certa quantidade de poder. Ao finalizar Psychos, os seus poderes ficaram extremamente debilitados, mas também temos que levar em consideração que ela estava lutando contra Psychos enquanto que ao mesmo tempo protegia os outros heróis e civis. Apesar de seus defeitos e enfraquecimento no campo de batalha, a Tatsumaki possui um poder psíquico tão poderoso que automaticamente ela consegue camuflar os seus pontos fracos. Caso ela não tivesse que se importar com a segurança dos heróis e civis, provavelmente a luta contra Psychos teria terminado mais cedo do que deveria. Blast. Atualmente, ele é o representante do ranking mais alto da classe S. Ele é o herói número 1 da Associação dos Heróis. Ele é mais um herói misterioso, quase nunca está presente nas missões que são entregues para os classe S. O seu propósito aparentemente é muito maior. Blast possui uma equipe interdimensional especializada em lidar com criaturas de nível dragão e deus. Por estar posicionado em um ranking tão alto como esse, é de se esperar que Blast seja um herói formidável. Basicamente, eu o considero o herói sem pontos fracos. Ele foi muito competente ao lidar com o Garou despertado, e foi ágil o suficiente para perceber que a energia de Saitama e Garou destruiria o planeta. Sem o seu raciocínio rápido, o planeta estaria em pó. E se você chegou até aqui, agora me diga, você concorda com essa lista? Comenta aí embaixo qual é o ponto fraco do seu herói favorito da classe S aí embaixo. E caso tenha gostado do vídeo e não quer que o seu ponto fraco seja exposto aqui no canal, eu recomendo que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro dos vídeos novos. Mas enfim, muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.